Então vamos lá, gente. Vocês viram lá no vídeo, né? Como o fracking, como que é esse processo do fracking, como ele é danoso ao meio ambiente, né? E que no Brasil, até agora, a gente tem pouquíssima exploração por conta dos danos ambientais e sociais que pode provocar. Então, no Brasil ainda é incipiente essa exploração de petróleo. Já em outros lugares, Estados Unidos e Canadá, eles fazem esse tipo de extração com maior frequência, tá bom? Então, a gente falou que da origem, certo? E da extração. Depois que se extrai esse petróleo, há um refino do petróleo, ou seja, a gente pega esse material que tem milhares, né, de substâncias aí, e agora o que a gente faz com esse material? A gente retira frações dele, substâncias e materiais desse petróleo. E aí é por alguns processos que a gente já falou lá no primeiro ano, né, nos processos de separação, tá? Um dos processos mais clássicos para refinar petróleo é um processo de separação conhecido como destilação fracionada. Tá? O que acontece? O petróleo, né, depois que ele é extraído, essa extração leva petróleo, leva um pouquinho de água e rocha também, uma vez que o petróleo estava contido dentro do solo, certo? Então, retira esse petróleo lá na plataforma, certo? Esse petróleo fica um tempo para decantar. O que vai decantar? Aquela parte sólida vai para o fundo, um pouco de água e o petróleo vai ficar em cima. Então há uma primeira separação. Depois esse petróleo é retirado de lá, certo? Passa por uma filtração para retirar aqueles sedimentos mais finos e aí chega aqui, tá? Que normalmente essa parte é feita na terra. Então tira esse petróleo bruto de lá e coloca em locais como esse aqui, tá? Que são grandes reservatórios de petróleo. Normalmente essas refinarias, que é o nome dessas instalações que refinam o petróleo, estão em terra, tá? Então o petróleo que está aqui dentro, ele é aquecido, certo? Não é um aquecimento muito alto, mas ele é aquecido. E aí o que acontece? Ele entra nessa estrutura aqui que a gente chama de torre de fracionamento ou de destilação fracionada. E aí o que acontece? Esse petróleo que entra aqui muito quente tem diversas substâncias que o compõem, tá? Então tem substâncias ali que são muito voláteis. E aí o que vai acontecer com essas substâncias? Elas vão tornar vapor, vão se transformar em vapor e vão subindo. E tem substâncias, tá? Pouco volátil e muito pouco volátil. Então essas substâncias vão formar uma parte pastosa, tá? Que vai para o fundo da torre, tá? Então o que vai acontecer? Conforme esse vapor vai subindo, ele vai encontrando obstáculos, tá? Esses obstáculos. E ao mesmo tempo que ele vai encontrando obstáculos, a torre é muito alta. Então o ar em volta da torre vai o que? Resfriando todo esse material. Então conforme esses vapores, né, vão subindo, se resfriando, encontrando obstáculos, eles vão tornando líquido novamente, se condensando, tá? E aí vai. Quanto mais volátil, mais vai subir, mais vai subir. Quanto menos volátil, menos vai subir. Se resfriou, condensou e isso aí é recolhido em algum local. Essas partes aqui que a gente está vendo aqui, tá? Pelas figuras, ilustrado pelas figuras, é o que a gente chama de frações do petróleo, tá? Então tem uma parte lá da torre de fracionamento em que tem uma temperatura bem específica, onde sai o quê? Onde o óleo lubrificante ele é condensado e é retirado. Mais em cima, né, frações que têm pontos de ebulições menores, tá, vão sendo recolhidos mais em cima. Então o óleo diesel, por exemplo, tem um ponto de ebulição menor do que o óleo lubrificante. Então vai sendo recolhido aqui. Querosene e gasolina, um ponto de ebulição menor ainda que o diesel. Então vai sendo recolhido nas partes de cima. Até que na parte mais superior existe uma fração gasosa, que é aquela que a temperatura muito baixa ou a temperatura ambiente, né, que é essa parte aqui de cima, não consegue condensar. E aí a fração gasosa em que se encontra, por exemplo, os gases contidos no GLP, que a gente conhece como GLP, que são os gases
liquefeitos de petróleo, que é essa fração gasosa. Tá? Então aqui mostra, por exemplo, né, essa parte 1 é aquela parte que tem temperaturas muito baixas de ebulição, ou seja, são gases, né, que estavam contidos no petróleo. Então as partes 2 aí que já tem um ponto de ebulição maior, e aí vai descendo, né, até essa parte 3 aqui que são substâncias que estavam contidas no petróleo e que tem pontos de ebulição muito alto. Tá? Essa parte, novamente, é o que a gente chama de frações do petróleo. Então aqui ilustra um pouco o que acontece. Tá? Esse petróleo aquecido gera um vapor, esse vapor vai passando pelo obstáculo e se resfriando. Tá? Aquela parte que tem pontos de ebulição maiores vão se condensando. Aquelas partes que têm pontos ou frações que têm pontos de ebulições menores, eles vão subindo como vapor ainda, até se resfriarem e atingir seu ponto de liquefação, que é o mesmo ponto de condensação, que é o mesmo ponto de ebulição, e aí eles vão se condensar também. Então o fracionamento aqui, a priori, basicamente acontece uma separação por diferenças de pontos de ebulição ou de pontos de condensação. Tá? A priori, não ocorre uma separação por reações químicas, por transformações químicas, apesar do que esse aumento de temperatura pode ocasionar em uma ou outra reação química ali. Mas o que é explorado na torre de fracionamento e na destilação fracionada é o que? A separação por diferentes pontos de ebulição das substâncias existentes aí no material, que no caso é o petróleo, certo? Existem outros métodos, tá, de obtenção de frações de petróleo. Por que existem outros métodos, professor? Porque aquela destilação fracionada, tá, ela não consegue retirar tudo, né, que é valioso, vamos dizer assim, do material petróleo. Né? Se estima-se que só aquele primeiro processo ali, mais ou menos 15% da gasolina é retirada. Então ainda tem partes ali do petróleo, tá, que não foi retirada a quantidade de gasolina total e que pode ser produzido mais gasolina ainda, né? Como exemplo. Não só gasolina, diesel, querosene e outras coisas. Então se faz outros métodos também, tá? Normalmente na refinaria são métodos complementares para o que? Otimizar o processo, viabilizar economicamente esse processo, tá? Para que se retire mais dinheiro, tá? Consiga mais lucro com o petróleo. Então, uma das coisas que se faz é, após essa torre de destilação, que acontece numa pressão atmosférica, é pegar esse resíduo que sobrou aqui e aquecer novamente e passar por uma torre de destilação, só que a baixa pressão. Tá? Então, quando você passa por uma torre de destilação numa pressão muito baixa, você facilita o quê? A retirada daquele material que está no resíduo, tá? Essa separação desse material que está no resíduo. Então, você otimiza o processo, você consegue tirar mais coisas aí. Né? No caso aqui do óleo lubrificante, você consegue, no exemplo citado, né? Você consegue tirar 3 frações aí. Então, aqui é mais um passo para retirar mais coisas do petróleo, uma vez que tem coisas aí muito valiosas, né? Outro método de obtenção complementar, tá? É conhecido como cracking ou craqueamento. O que é esse craqueamento? Se pega aquele resíduo de petróleo ali, certo? Que saiu, por exemplo, de uma torre de destilação a vácuo, e faz o que com ele? Aumenta a temperatura, certo? Você pode pegar ele e colocar num lugar onde você aumenta bastante a temperatura, e essa temperatura vai fazer o que? Vai quebrar essas grandes cadeias de carbono. Por isso que é cracking, tá? Quebrar, craqueamento. Vem do inglês cracking. Então vai quebrando essas grandes moléculas, formando moléculas menores. E aí essas moléculas menores passam por uma torre de destilação, tá? Normalmente a vácuo, para separar essas frações. Então você otimiza ainda mais o processo. Por isso quando a gente vê fotos de refinaria, a gente vê várias torres assim de destilação. Tá? Cada uma dessas pode ser uma torre com uma função diferente. Uma pode ser uma torre de destilação de pressão atmosférica,
a outra é uma torre de destilação que acontece no vácuo, e a outra pode ser uma torre de destilação ligada a uma unidade de craqueamento. Tá? Percebam aqui também, ó, que todas elas têm uma parte superior, que é para quê? Coleta de gases. Os gases vão sair, ou os vapores, né? Gases e vapores vão sair na parte superior aqui, onde vão ser coletados. Tá? Outra metodologia para otimizar também a obtenção de algumas substâncias é transformar, né, essas moléculas simples, vamos dizer assim, de cadeias normais, que não tem nenhuma ramificação, certo? Em outras substâncias que sejam ramificadas, tá? Que possuam anéis benzênicos. Essa transformação de cadeias lineares normais em cadeias ramificadas e cíclicas é chamado de reforming, tá? Reforming do petróleo. Então você agrega valor, porque essas substâncias cíclicas, aromáticas e ramificadas, algumas delas têm muito valor agregado, tá? Outra coisa que eu não falei, esse craqueamento ele pode utilizar somente calor, mas ele pode utilizar também um catalisador, tá? Seria o craqueamento catalítico. Então, se aumenta a temperatura, não aumenta tanto como no craqueamento térmico. Então, você aumenta a temperatura e usa um catalisador para facilitar essa quebra. Tá? Você otimiza ainda mais o processo, fazendo com que utilize menos energia, sendo que menos custoso, tá? O processo. Então, em geral, gente, esse petróleo eles não têm as mesmas características. Por quê? Se a gente for pensar o planeta Terra, tá? Animais que vivem, por exemplo, hoje no planeta Terra não são iguais, e nem os vegetais. Tem florestas diferentes, tá? Animais diferentes em vários continentes. Então, na Terra primitiva também, há 500 milhões de anos atrás, 600 milhões, você também não tinha uma distribuição homogênea de animais e vegetais. Então, a composição química desses animais, vegetais e micro-organismos na superfície da Terra era totalmente diferente um do outro. Então, por isso que no planeta a gente tem locais que tem um petróleo com uma característica e outros locais que tem petróleo com outra característica totalmente diferente, tá? Então aqui faz 4 classificações. Existem petróleos que eles chamam de petróleos parafínicos, são aqueles que têm muitos alcanos, 90%. Existem locais que têm petróleo conhecido como petróleo asfáltico, que predomina o que? No petróleo, substâncias com grandes cadeias, com elevada massa molar. Você tem esse petróleo conhecido como naftalênico, tá? Que tem o que? Substâncias, grande quantidade de substâncias ali que possuem ciclos, são que tem moléculas cíclicas, e você tem também um petróleo conhecido como aromático, que tem uma grande quantidade de compostos aromáticos, anéis benzênicos, tá? Então, no petróleo cru, certo? Uma porcentagem, né, naquela destilação fracionada, estima-se de 7 a 15% do total desse petróleo, isso é uma média, tá, gente? É gasolina. Você obtém a gasolina. Então, se você tem 1 litro de gasolina, só com aquela torre de destilação você tira o quê? 150 ml de gasolina no máximo, tá? Em média. Então, essas complementares elas vêm o quê? Para aumentar essa proporção de gasolina, de diesel, uma vez que essa é uma parte muito rentável da indústria petroquímica, tá? A venda e a produção de gasolina, diesel, querosene e vários outros combustíveis. Então, um craqueamento térmico catalítico, a torre de destilação a vácuo e o reforming, eles vêm para otimizar essa produção.